O Japão não será impedido de conquistar o Pacífico. Nossa, veja isso! Decididos a superar seus inimigos, os japoneses constroem em segredo o maior navio de guerra com blindagem impenetrável e canhões de 20 metros. Estes canhões eram absolutamente imensos e, quando eram usados, a própria terra tremia. Sua missão: destruir a frota americana no Pacífico. Rume para o oeste de Okinawa para atacar todos eles. Sim, senhor. Foi um plano muito louco, suicida. Esta é a história dos titãs dos mares, os meganavios do Japão. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler e seus aliados japoneses para garantir o domínio do mundo. Agora as ruínas sobrevivem como lembretes escuros de sua fanática ambição militar. Estes são os segredos das mega-estruturas nazistas. Navios do Pacífico, 7 de abril de 1945. Abril de 1945. A maior arma da Marinha Imperial Japonesa está na ofensiva. O super couraçado gigante Yamato está sob intenso ataque de porta-aviões americanos. Contato, 3 formações grandes se aproximando. Mas o segundo-tenente Mitsuru Yoshida tem fé no grande navio. Como esperamos por este momento, é nossa a grande honra de sermos protetores da nação. A tripulação do Yamato só pode esperar que a poderosa fortaleza flutuante seja invencível. Evidências de como o Yamato se tornou o maior couraçado jamais construído estão sendo reveladas pelo arqueólogo Tony Pollard numa ilha japonesa a apenas 30 quilômetros da cidade de Hiroshima. Estamos indo para os terrenos de teste em Kamegakubi, que foi uma instalação ultra secreta onde a Marinha Japonesa experimentava seus projetos especiais e testava suas armas. O primeiro traço admirável depois de sair do barco para um desses 2 pieres é uma abertura que corre no comprimento, aberta no concreto. E também vejo que tem uma naquele pier. Elas deviam acomodar a base de um imenso guindaste de ponte que fazia um arco pela fenda. A ideia sendo que os navios chegavam, aportavam entre os 2 pieres, e aí sua carga era erguida pelo guindaste e levada por esses trilhos naquela direção. Essa carga também incluiu os canhões para o Yamato. Eles eram imensos, 46 centímetros de diâmetro, os maiores canhões já instalados num navio de guerra. A história dos meganavios do Japão começa em 1931, 8 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ávidos por recursos naturais, os japoneses capturam a região chinesa da Manchúria e depois voltam seu olhar para o resto do Sudeste Asiático. Mas antigas potências coloniais já controlam vastas faixas da região. As metas gerais do Japão na guerra são expulsar os ingleses e os holandeses do Extremo Oriente e neutralizar a ameaça americana. Decidido a expandir seu império, o Japão se prepara para a guerra sob um véu de sigilo. Os japoneses veem que não tinham como se igualar aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha em termos de números de navios de guerra. Então, o princípio básico era, se não tivermos os números, teremos uma vantagem qualitativa. Então, eles constroem um couraçado enorme, que basicamente é equivalente a uns 2 ou 3, que seja capaz de abater vários navios de guerra inimigos de uma vez. Outono de 1935. Quartel-General Naval Japonês. O Estado-Maior Naval encomenda um couraçado que irá aniquilar os inimigos do Japão. O homem que supervisiona o projeto é o veterano arquiteto naval e ex-vice-almirante Dr. Yuzuru Hiraga.
Se formos projetar um navio com os requisitos de blindagem pedidos e canhões de 66 centímetros e ainda atingir altas velocidades, será um navio de vastas proporções. Na Alemanha nazista, Hitler também exige meganavios para sua marinha. Para Hitler, couraçados gigantes são mais um símbolo de poder, autoridade, domínio e poderio industrial. O Bismarck e seu navio irmão, o Tirpitz, são velozes e bem armados. Eles ficaram famosos no mundo todo como dois dos mais poderosos couraçados já construídos. Com a corrida armamentista de meados de 1930, os Estados Unidos também passam a planejar vastos couraçados para rivalizar com as frotas japonesa e alemã. O especialista em engenharia militar Mike Pavelec está explorando os maiores e melhores navios que a América tinha na Segunda Guerra Mundial. Isto é incrível. Este aqui é o couraçado Wisconsin, um dos 4 couraçados classe Iowa, construídos pela Marinha Americana na Segunda Guerra. Este é o maior, mais poderoso e mais destrutivo navio que a Marinha construiu. Ele é um exemplo real do poderio naval americano. Esses couraçados levavam canhões de 40 centímetros que disparavam um projétil de 1.200 quilos a quase 40 quilômetros. São precisos mais de 60 homens para operar uma torre. Cada canhão usando até 6 dessas cargas explosivas de 15 quilos para disparar uma única cápsula. Ele atira tão longe que talvez você não veja o navio em que está atirando por causa da curvatura da Terra. No período entre guerras, os japoneses perceberam que teriam que competir com projetos como este se quisessem combater os americanos. Para superar os Estados Unidos, os japoneses projetam uma classe de couraçado numa escala inédita. Os meganavios da classe do Yamato terão mais de 38 metros de largura e 262 metros de comprimento. Com um deslocamento acima de 65 mil toneladas, eles serão 30% mais pesados do que o classe Iowa americano e com quase o dobro de peso de qualquer outro couraçado japonês. Construir um navio tão imenso será o maior desafio que o arquiteto naval Hiraga enfrentará. Não temos instalações grandes o bastante aqui. Então iremos construir. Temos de ter um navio capaz de arrasar os americanos. Meus amigos, temos muito a fazer. Sem um estaleiro grande o bastante para seu primeiro mega navio, os japoneses só têm a opção de modificar um já existente. O professor Toshi Minohara está em Hiroshima, no estaleiro naval Kyūr, onde este primeiro couraçado foi construído. Nossa, veja isto! Este é o local exato onde eles fizeram o super couraçado Yamato, o maior couraçado do mundo. Na época, esta era a maior doca seca do Japão, mas ainda não era grande o suficiente. Eles tiveram que aprofundá-la mais e depois a ampliaram um pouco. E só fazendo isso que eles puderam acomodar o tamanho deste super couraçado. Depois de aumentado, ficou com 3.300 metros. São quase 3 campos de futebol americano. 43 metros de largura. Puxa, não são vários navios. Estamos falando somente de um navio sendo feito. Isto é incrível. Olha isso, até o fundo. Retirados mais de 13 mil metros cúbicos de terra, a quilha do Yamato é colocada aqui em 4 de novembro de 1937. 5 meses depois, no estaleiro naval de Nagasaki, os japoneses começam a construir um segundo couraçado monstruoso, o Musashi, enquanto o Japão se prepara para a guerra. Você pode trazer o relatório da balística? Com o Yamato já em construção,
Hiraga e o Departamento Técnico da Marinha projetam 9 canhões de 20 metros de comprimento com um diâmetro de 26 centímetros. O maior canhão já instalado num couraçado. A questão toda do couraçado é o canhão. Este navio será usado para destruir outros navios e os canhões são o ponto central. Este poder de fogo exagerado precisa ser testado em sigilo. Tony Pollard está revelando o que resta de Kamegakubi, a instalação ultra secreta, onde os japoneses se esmeraram para testar essas armas pioneiras. Você não espera ver isto na selva. Um prédio de tijolos vermelhos. É tudo muito grandioso. Nossa! Olha isso! Isso é totalmente diferente. Está vendo isso? Tem um túnel com outra coisa dentro. É uma carcaça dupla. Nossa! Veja como o pilar do concreto sai ligando a parte interna do arco principal com esta parte. O que esta carcaça dupla faz? Ela serve para absorver choques. E isso significa que tudo aqui dentro está muito bem protegido. O único lugar onde eu tinha visto essa carcaça dupla foi na Toca do Lobo, na Prússia, que era o quartel-general do Hitler. Mas por que se deram tanto trabalho? Bom, a resposta deve estar por aqui. Temos aqui uma série de pilares de concreto. Devem servir para a montagem de algum equipamento. E quando juntamos todos estes elementos, começa a fazer sentido. Porque aqui ficava um equipamento bastante sensível, que media e coletava dados de onde os canhões estavam sendo usados. Os canhões do Yamato são tão poderosos que mesmo aqui, a mais de 240 metros do local de testes, todo o equipamento tem de ser isolado das ondas de choque causadas pelos canhões. Os canhões eram absolutamente enormes e quando eram disparados, a própria terra tremia. E essa vibração e esse choque podiam causar danos aqui, se não houvesse proteção extrema. Os japoneses vão além ao construir 3 aterros para absorção de choques entre o equipamento de medição e o campo de tiro. Bem abaixo de mim havia uma fileira de 4 ou 5 canhões. A munição era trazida pelo túnel embaixo dos meus pés. E essa munição seria disparada em alvos no sopé da montanha e também na própria montanha. Mas outras balas eram disparadas no mar. E eu mal posso ver a água entre as árvores aqui. E essas balas disparadas passavam por torres de velocidade, que mediam a velocidade das balas. E comprovavam que os canhões atiravam a incríveis 40 quilômetros. Nenhum outro couraçado disparava tão longe. Com um poderio tão colossal, esses canhões de 20 metros de comprimento pedem munição de tamanho adequado. O professor Toshi Minohara localizou uma das pouquíssimas cápsulas que ainda existem. Esta é uma cápsula original, que foi usada no Yamato. Restaram poucas delas. Dá para ver o cone aqui. Bom, este cone caía em pleno ar. E isso foi feito para que o formato dele causasse grandes estragos no casco do navio. Esta cápsula, que perfura blindados, pesa 1.400 quilos. É aproximadamente o peso de um carro médio. Então é como se fosse um carro batendo no casco do navio. O Yamato supera em armas qualquer navio do mundo, mas Hiraga está determinado a protegê-lo com uma blindagem bem grossa.
Este é um couraçado que foi projetado para absorver todo tipo de castigo. Mike Pavelec está com um dos poucos pedaços que restaram desta chapa blindada. Este é um pedaço do aço blindado para as torres do couraçado classe Yamato, que era a cobertura das torres. São 65 centímetros de aço endurecido, incrivelmente forte, incrivelmente pesado. Esta peça foi trazida do Japão no fim da guerra. Os americanos a encontraram num estaleiro japonês e a trouxeram para ser testada. Eles a testaram em condições perfeitas e conseguiram penetrar a blindagem. Isto foi conseguido a queima-roupa. Mas esse tipo de tiro nunca teria ocorrido em tempos de guerra, em mares revoltos e a grande distância. Esta é uma blindagem virtualmente impenetrável em tempos de guerra. Ela foi a maior blindagem, mais pesada, mais grossa usada num couraçado. Mas o peso da blindagem, combinado aos canhões pesados, causa um grande problema. Todas as peças blindadas que foram para o Yamato correspondiam por 20 mil toneladas de aço. A maior preocupação dos arquitetos navais, no Japão, era como manter tanto aço flutuando. Se os grandes navios japoneses quiserem enfrentar a Marinha dos Estados Unidos, eles precisarão de uma abordagem nova ao projeto de couraçados. No esforço de criar uma super fortaleza flutuante, o arquiteto naval Hiraga e sua equipe criam uma série de inovações tecnológicas. Um dos modos de reduzir o peso de toda esta blindagem era soldando-a com solda elétrica, em vez de usar rebites, que são mais pesados. Outra coisa que os japoneses fizeram foi tornar a blindagem parte da estrutura, em vez de acrescentá-la depois que aquilo estivesse feita. O casco do navio também é blindado, num design chamado Tudo ou Nada, que protege apenas o setor central vital do navio. Proa e popa, mais vulneráveis, são divididos em mais de 1000 compartimentos impermeáveis que permitem que parte deles sejam lacrados ou inundados conforme necessário. Esta flexibilidade permite que o Yamato estabilize se seu casco chegar a ser rompido. Os japoneses estão confiantes de que, quando flutuarem o navio pela primeira vez, ele será insubmergível. No verão de 1941, o Japão está entrando numa guerra brutal para conquistar a Ásia. Em retaliação, os Estados Unidos e seus aliados congelam os bens japoneses e declaram um embargo de petróleo. Em 7 de dezembro de 1941, com o Yamato apenas a uma semana de ser comissionado, os japoneses sentem-se prontos para tomar o Pacífico. O almirante Yamamoto, comandante em chefe da frota japonesa, lança um ataque surpresa a Pearl Harbor, no Havaí. O Japão está em guerra com os Estados Unidos. Ao planejar o ataque japonês a Pearl Harbor, a liderança japonesa quis dar nos americanos um nocaute que simplesmente os impediria de combater os japoneses e assim eles poderiam estabelecer seu império no Pacífico. Mas o almirante Yamamoto tinha dúvidas, conforme ele revela numa carta para um jornal japonês. Um militar dificilmente pode se orgulhar de ter vencido o inimigo adormecido. É mais uma questão de vergonha para o que foi batido. Eu prefiro ter uma avaliação depois de ver o que o inimigo faz. É certo que, irado e ultrajado, ele fará um contra-ataque determinado. Em 16 de dezembro, 9 dias após Pearl Harbor, o primeiro mega navio japonês, o Yamato, é formalmente lançado em Kyoto. O Yamato, batizado com uma palavra antiga para Japão, se torna nau-almirante da Marinha Japonesa.
O almirante Yamamoto começa a prepará-lo para a batalha. O Yamato enfrenta seu primeiro teste em junho de 1942. O plano japonês era eliminar a marinha americana nas ilhas Midway. O almirante Yamamoto usa o Yamato como seu centro de comando, a 500 quilômetros do ataque inicial, armado e pronto para emboscar os americanos quando estes forem atraídos em sua direção. A primeira unidade atacará o porta-avião e depois afundará os couraçados. A segunda fará o possível para afundar todo o resto da frota deles. Mas Yamamoto não sabe que os americanos decifraram suas mensagens em código para a frota e estão esperando o ataque. Como os japoneses tentavam ocultar suas verdadeiras intenções dos americanos, suas forças estavam muito divididas. Então, seus porta-aviões ficaram separados da nau Capitânia, então o Yamato está longe dos porta-aviões. A frota japonesa é emboscada por um ataque aéreo americano. 4 porta-aviões japoneses são perdidos. Apesar de seu poder de fogo, o Yamato pouco pode fazer. De tão decididos em superar em armas os americanos, os japoneses deixaram de prever sua vulnerabilidade a um ataque aéreo em massa. Percebendo sua fraqueza, os japoneses mandam seu mega navio Yamato e seu recém-lançado navio irmão Musashi para um porto seguro. O pequeno atol de Truk, na Micronésia, é o centro de fornecimento militar do Japão no Pacífico. Com extensas defesas de artilharia, Truk também é uma das bases navais mais protegidas do mundo. Truk é importante para os japoneses porque é uma base valiosa no Pacífico Sul. É de lá que eles podem conduzir operações e armazenar aeronaves e munições, e sem isso, seu alcance dentro do Pacífico Sul fica altamente restrito. Em Truk, Tony Pollard está explorando as extensas fortificações destinadas a defender o Yamato e o Musashi ancorados na lagoa. Os japoneses tiveram trabalho para defender as ilhas na lagoa de Truk. E aqui está um exemplo fantástico de uma dessas defesas. Uma casamata muito robusta, bem na ponta da praia. Aliás, ela desabou no mar, mas ela estaria ligeiramente recuada na praia. Vários tiros na lateral, voltados para a praia toda e para o mar. E veja só, consigo ver daqui que o concreto tem uns 2 metros de espessura. Uau, olha isso! Evidência de um impacto. Ele só conseguiu fazer um buraquinho. O interior é pequeno, não devia haver mais de 3 ou 4 homens aqui. Em combate deve ter sido uma posição bastante desconfortável, sempre com a sensação, eu imagino, de que estando aqui seria difícil sair. E o mais incrível é que por esta abertura de tiro, eles deviam ver os supernavios, o Yamato e seu irmão Musashi. Para proteger a estrela da frota japonesa de algum ataque aéreo inimigo, eles precisarão de algo com muito mais poder de fogo. No meio da selva do atol de Truk estão restos fantásticos das armas terrestres, usadas para defender os mega navios do Japão. Oh, veja isso! Que incrível! E a prova aqui são os 2 canos. É uma montagem dupla, o que indica ser um canhão antiaéreo. Quase todos foram levados embora e desmontados após a guerra. Veja o tamanho disso. Ele é projetado para girar 360 graus e ficar em um ângulo levantado para poder atirar cápsulas em aviões atacantes. E aqui é a cabine onde sentava o soldado, com peças de observação para usar. Dá para imaginar
um homem sentado aqui, olhando para o céu. E ele é uma das maneiras pelas quais o canhão é controlado. Ainda dá para ver os rolamentos e engrenagens, uma peça de maquinaria incrivelmente complexa. Mas na época, ela teria sido altamente móvel e capaz de cobrir a baía onde estava o Yamato. E, caso fosse necessário, poderia oferecer fogo defensivo. O Yamato tem seus grandes canhões, mas eles são totalmente ineficazes contra ataques aéreos. Então ele conta com estas defesas terrestres. Eu não teria gostado de estar aqui quando esses canhões eram disparados. Não é bom para os tímpanos. E podemos ver, pelo diâmetro da boca, são 12,7 centímetros ou mais 4 de polegadas e estas são as cápsulas pesadas, mas explodem no ar. Então a meta é derrubar os aviões do céu e os canos duplos permitem disparos em alta velocidade. Estes nichos rasos estão dispostos ao redor da beirada da base do canhão no concreto e eles deveriam fornecer quantidades limitadas de munição pronta para o uso, já preparada para um canhão. E a questão é que, qualquer que seja a direção apontada, sempre haverá um desses por perto. Então, recarregar rápido é essencial aqui, se for para proteger a frota com esta cobertura antiaérea. E não tardará para que sejam chamados para proteger o Yamato. Em agosto de 1942, a ilha de Guadalcanal é atacada quando os Estados Unidos lançam sua primeira grande ofensiva na Guerra do Pacífico. Yamamoto planeja uma ação decisiva para expulsá-los da ilha, mas munição e rações de comida estão escasseando. Temos que mandar mais suprimentos para nossas tropas. Se o exército está faminto, então a marinha deve se envergonhar. Entendido. Yamamoto manda um total de 53 navios, mas não o Yamato. Temendo que a nau almirante da marinha fique exposta e incapaz de repelir um ataque aéreo, Yamamoto a mantém no abrigo da lagoa de Truk e a usa como seu centro de controle. Se posto em ação, o Yamato poderia ter usado seu devastador poder de fogo para ajudar a impedir o ataque americano. Mas o poderoso couraçado continua ancorado em Truk e logo Guadalcanal cai. O Yamato ficou em Truk por 8 meses. E por isso seu apelido entre os soldados era Yamato Hotel. E sendo marinheiro, você tinha muito orgulho de estar lá, porque tudo era bom. Tinha até ar-condicionado. Com a guerra em curso, a marinha japonesa efetua um recrutamento. Um de seus novos cadetes que irá para o Yamato é Mitsuru Yoshida, de 20 anos. Querida mãe, o treinamento vai bem. Sinto falta da faculdade, mas estou fazendo muitos amigos. Falamos do Yamato hoje. Espero que um dia eu possa navegar nele. Se ele não der medo nos americanos, nada dará. Enquanto o Yamato permanece em Truk, em abril de 1943, o almirante Yamamoto visita a linha de frente. Mas, perseguido pelos americanos, seu avião é abatido e ele morre. Em seguida, os americanos voltam sua atenção à lagoa de Truk e os navios japoneses escondidos ali estão prestes a passar pelo teste mais duro de todos. Quem gosta de pesca, gosta de tranquilidade, de encontrar os amigos e aproveitar a natureza, certo? Errou. E errou feio. Está aberta a temporada de pesca. Norte versus Sul. Estreia quarta às 11h15 da noite. No National Geographic.
Meu nome é Evandro Rocha Ferreira. Eu não vou enterrar outro filho. Esse cara roubou 5 faltas de papel e levou pro Dendê. Eu queria justiça, não vingança. Esse cara é esperto. O senhor não tem a mínima ideia de quem o senhor tá falando. Isso não vai ser a sua vingança pessoal, tá entendendo? Ele vai ser grande. Sou Evandro do Dendê. Vou te explicar direitinho o que vai acontecer aqui. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. Séries imperdíveis para ver sem parar é no Fox Premium. Assine já. We're not alone. There are other human beings on Mars now. Que tal tirar umas férias? Sentir a natureza, fazer amigos, relaxar. Relaxar? A corrente e o vento estão me jogando para todo lado. Sobrevivente Primitivo com Hazen Aldel. Estreia dia 23, 9 da noite, no National Geographic. Pouco antes do amanhecer de 17 de fevereiro de 1944, os americanos lançam a Operação Granizo. A Lagoa de Truk, lá do Yamato, e de centenas de navios e aviões japoneses, está sob ataque. Mais de 500 aviões foram usados nesse ataque, lançados de 9 porta-aviões. Navios de guerra americanos cercaram o atol, esperando os navios japoneses tentarem fugir para que fossem abatidos como tubarões. Isso levou as defesas ao teste máximo. Os japoneses são pegos totalmente de surpresa. Com apenas um punhado de aviões podendo decolar, cabe às baterias antiaéreas defender a frota. Tony Pollard está se dirigindo a outra perturbadora relíquia desta batalha épica. A defesa japonesa de Truk era dirigida de um centro de comando na ponta oriental da lagoa. Veja esta coisa, ela quase foi engolida pela mata. Mas quando você passa pelas plantas, olhe, é uma estrutura de respeito. Ela tem 2 andares. Temos estas portas e janelas pesadamente reforçadas. Um prédio muito importante. Tem marcas de tiro na parede, onde balas de metralhadora de um avião americano fizeram um caminho no concreto. Mas quando vamos para este lado, a história muda completamente. Veja isto, que estrago admirável. A bomba passou diretamente por aqui. É como um instantâneo da Operação Granizo, o ataque americano. Deve ter sido um acontecimento e tanto. Os aviões americanos chegando, descarregando suas metralhadoras, varrendo tudo. E isso serve para mostrar que você pode usar todo o aço e concreto que quiser, mas se o inimigo tiver determinação, coisa que os americanos tinham, ele pode acabar com o lugar. Esta demonstração de poder de fogo aéreo lança dúvidas não só sobre as defesas da ilha, mas sobre o próprio Yamato. Veja esse pedaço. Pode balançá-lo como um pêndulo e são essas vigas de aço reforçado que o mantém suspenso. As ilhas são dizimadas, com 270 aviões destruídos e 175 mil toneladas de navios afundadas. Se os japoneses precisavam de um lembrete da importância de aviões lançados de porta-aviões, Truk é a batalha que demonstra isso definitivamente. Alguns navios evitam o ataque. Antecipando uma ofensiva, os japoneses levam o Yamato e o Musashi para a segurança.
Com Truk dizimada, os mega-navios da classe Yamato estão agora mais vulneráveis ao ataque aéreo do que antes, e os japoneses aperfeiçoam os navios com armamentos antiaéreos. Eles instalam mais de 100 canhões adicionais. Em outubro de 1944, o trabalho está terminado e o Yamato e o Musashi partem para a batalha no Golfo de Leyte, o maior confronto naval da Segunda Grande Guerra. O Yamato finalmente tem a chance de usar seus canhões de 26 centímetros contra navios americanos, atingindo pelo menos um porta-aviões. Mas sua blindagem também encara o primeiro grande teste. Visto nestas raras e liberadas fotografias da Marinha Americana, esse é o momento em que o Yamato é atingido por duas bombas. As torres de tiro são protegidas por 66 centímetros de blindagem, mas o convés é mais vulnerável e uma bomba penetra no alojamento da tripulação. Apesar do estrago, o Yamato escapa, enquanto os americanos concentram seus esforços no Musashi. A Batalha do Golfo de Leyte é um desastre para os japoneses. Os americanos tinham desenvolvido um tipo novo de explosivo, o Torpex, com 2 vezes a força do TNT. E as estimativas pré-guerra de quanto estrago esses couraçados poderiam absorver se baseavam numa ogiva cheia de TNT, não de Torpex. Estima-se que algo entre 11 e 15 torpedos atingiram o Musashi. Além disso, cerca de 16 bombas também o atingiram. E é essa combinação de muitos torpedos com ogivas mais poderosas o atingindo que dá fim ao Musashi. Fotografia liberada pela Marinha dos Estados Unidos. O Musashi afunda com a perda de mais de 1.000 vidas. 21 marinheiros japoneses morrem ou ficam feridos a bordo do Yamato, e um de seus substitutos é o cadete naval Mitsuru Yoshida. Querida mãe, só 1 ano para treinar. Foi difícil, mas boas novas. Eu fui designado para o Yamato. Eu nunca senti tanto orgulho. Todos estão contando comigo e meus 3.000 colegas a bordo. Não falharemos com nosso país nem nosso imperador. Apenas 4 meses depois de ir a bordo, Yoshida e o Yamato se preparam para a que seria sua batalha final. Em 5 de abril de 1945, o Yamato, o último mega navio sobrevivente do Japão, é convocado para defender a terra japonesa. Quem dá a ordem é o almirante Soemu Toyoda. Rume para o oeste de Okinawa para atacar todos eles e destruí-los. Sim, senhor. A ilha japonesa de Okinawa, 560 quilômetros ao sul do Japão insular, está sob ataque. Se perderem a ilha, então o Japão será o próximo a cair. O plano de Toyoda era o Yamato e seus 9 navios de apoio virem para cá, Okinawa, e combater a armada invasora americana com seus canhões enormes. E estamos falando de cerca de 1.500 navios americanos. Se necessário, o Yamato aportaria e se transformaria numa fortaleza, usando seus canhões a partir da costa. Era um plano muito louco, suicida. Na tarde de 6 de abril, o Yamato ruma com 9 navios escolta, mas sem cobertura aérea. Em Okinawa, a batalha está transcorrendo naquele que seria o maior ataque anfíbio da guerra no Pacífico. Neste estágio, a Marinha Imperial Japonesa está lançando mão de aviões kamikaze, foguetes e barcos, e também navios kamikaze na invasão de Okinawa.
O céu está escuro com os japoneses atacando os navios que dão apoio à invasão de Okinawa. Cenas de aviões mergulhando e bombas inimigas caindo perigosamente perto. O Yamato ainda está a um dia de Okinawa. Na ponte, cabe ao segundo-tenente Yoshida vigiar. Um papel de prestígio para alguém tão jovem. Ele está ansioso para atacar o inimigo. Como esperamos este momento. É nossa a grande honra de sermos protetores da nação. Um dia mostraremos sermos dignos. Mas o sonho de Yoshida não se realizará. Acontece que o Yamato é interceptado antes de chegar a Okinawa e ele é bombardeado com muita força. Alerta geral! Tem vários aviões se aproximando. Contato, 3 formações grandes se aproximando. Às 12h32, cerca de 150 aviões inimigos saem das nuvens densas. E tudo vira um inferno. São os americanos! Os novos canhões antiaéreos fazem o que podem. Mas sem cobertura aérea, o Yamato está exposto. Tem mais de 100 aviões inimigos! Duas formações, alcance 25 mil metros, direção 85 graus. O Yamato é atacado com balas e bombas. Mas a maior ameaça à sua blindagem são os torpedos. 2 Grumãs, bombordo 25 graus, elevação 8 graus, alcance 4 mil metros, voando a este bordo. Os rastros dos torpedos são de um branco bonito no mar, como se alguém passasse uma agulha pela água. Eles estão vindo, mirando no Yamato de uma dúzia de direções diferentes. Vários torpedos entram a bombordo. O que os americanos descobriram é que o melhor modo de afundar essas coisas é atacando só de um lado. Assim, o aparelho de correção que eles têm no couraçado não tem como atuar. Controle de água, QG foi atingido por um torpedo. Sem esta sala de controle, o Yamato não tem mais como bombear água pelos 1000 compartimentos projetados especialmente para estabilizá-lo. Para quem está na sala de controle, não há escapatória. Às 14 horas, o Yamato está inclinado a 20 graus e é dada a ordem para abandonar o navio. Não há esperança de estabilizar! Fujam! Com seu bombordo inundado, o poderoso couraçado insubmergível começa a afundar. Enquanto ele afunda, o depósito de munições traseiro explode. Fotografada pela Marinha dos Estados Unidos, a imensa coluna de fumaça se estende quase 6 mil metros pelo ar e pode ser vista a quase 200 quilômetros de distância. De qualquer modo que você analise, eu sei que é uma arma de guerra, mas ainda é uma peça de engenharia fenomenal, é uma embarcação majestosa. E acabar assim, dessa maneira, é trágico. Muito embora seja uma arma de guerra. E claro, a maior tragédia de todas é que cerca de 3 mil marinheiros japoneses afundaram com ele. 276 homens são salvos, inclusive Yoshida, que é resgatado por um dos navios escolta do Yamato. Mas a Marinha do Japão levou um golpe fatal. E 5 meses depois, o Japão é derrotado. O Yamato e o seu navio irmão Musashi nunca são realmente usados no papel para o qual foram projetados. Afundar outros navios de longa distância, operações de apoio em terra, além de poderio naval no mar.
O problema foi que eles eram um símbolo do poderio naval do Japão Imperial, que houve uma certa relutância em usá-los caso desse tremendamente errado. E assim, quando eles entram em ação, já não há mais tempo. E a história do Yamato e de seu navio irmão Musashi é, de fato, uma história de oportunidades perdidas. Quando termina a guerra no Pacífico, Mitsuru Yoshida se torna um banqueiro de sucesso e escreve suas memórias na missão final do Yamato. De modo semelhante aos mega navios nazistas Bismarck e Tirpitz, o Yamato marca o fim da era dos couraçados. Porta-aviões agora dominam os mares, mas o Yamato tem um legado duradouro, como um dos últimos couraçados a afundar em combate.